Vamos lá, galera, vamos chegando, vamos voltando para a gente dar prosseguimento ao estudo, para a gente poder fechar. Gostou do quadro? Valeu, Vivian. Um quadro lá de Paris, da Torre Eiffel. É um lugar que a gente gosta muito, tem momentos lindos com minha esposa, com minha família, e esse quadro simboliza aí a nossa união, nosso amor, a nossa estrutura familiar, um lugar que a gente ama. Grande Valdemota. Beijão, Valdizão, Esquadrão STF, segunda fase constitucional presente. Alô, Cirlane, alô, Sami. Pessoal de tributário em peso aqui, que legal, né? Bom, galerinha, quem puder, para a gente continuar aqui, convidem os seguidores de vocês, tudo bem? Convidem seus seguidores, bota a mãozinha aqui, ó, nesse bonequinho aqui onde sai os corações, convidar seguidores. Alô, concurseiro guerreiro, sempre bom estar com vocês aqui, tá? Então, convidem os seguidores, botem muito coraçãozinho. Professora Jaqueline Elian, um beijo, Super Jaque. Tá? E vamos embora continuar nossa aula, tá certo? Dando sequência à aula 1. Quem está assistindo em reprise essa aula 2, não se esqueçam de ver a aula 1 primeiro, tá certo? Aqui é a continuidade da aula 1. Valeu, Cleinha? Vamos lá, vamos todo mundo junto. Vamos lá. Gente, o controle de constitucionalidade diante das leis tributárias, ele traz para nós uma primeira reflexão obrigatória quando a gente analisa o processo administrativo fiscal. E existe algo que você precisa conhecer para levar para os teus concursos, de caráter restritivo, vedatório, que é muito perguntado pelas bancas examinadoras. Preste atenção. Quando são aprovadas leis inconstitucionais em matéria tributária, e essas leis prejudicam os contribuintes, leis que vêm majorar gravosamente e excessivamente tributos, violando o princípio do não confisco da Constituição, do artigo 150, inciso 4. Leis que criam tributos e mandam aplicar a tributação no próprio ano, violando o princípio da anterioridade. Leis que determinam tributações, violando imunidades tributárias. Vejam que, quando são aprovadas leis inconstitucionais que prejudicam os contribuintes, quando a administração, quando o poder executivo promove os lançamentos desses tributos, promove as cobranças, aplicando o entendimento da lei inconstitucional, preste muita atenção agora. O agente público, aquele agente da Receita, da Secretaria Fazendária, ele está cumprindo a lei. Não obstante a lei seja flagrantemente inconstitucional, percebam, o agente da administração direta, ou se fosse o caso de uma autarquia, administração indireta, ele tem que cumprir a lei. O servidor público, o secretário de Fazenda, o ministro da Fazenda, ele não pode de per si afastar a lei. A lei, até que o judiciário declare o contrário e afaste ela, a lei se presume válida. A lei goza de uma presunção de validade. Então, quando você para e pensa que foi aprovada uma lei flagrantemente inconstitucional, uma lei que criou uma taxa que não poderia ser criada para tributar a prestação de um serviço público que não é divisível, inconstitucional, a Constituição só autoriza a cobrança de taxa por serviço público divisível. Aí cobraram a taxa, fizeram a lei para cobrar uma taxa por um serviço indivisível, como iluminação pública, segurança pública, limpeza e varredura de ruas, limpeza pública. Não pode, inconstitucional. A lei foi feita e mandou tributar. O que é que o agente público tem que fazer? Ele pode afastar a lei declarando ela inconstitucional? Não, ele não pode. A lei se presume válida. Cabe ao contribuinte impugnar essa cobrança, alegando como fundamento para afastar a cobrança, invalidar o lançamento, a inconstitucionalidade da lei que legitimou aquela cobrança. Porque entenda, o servidor público, aquele agente, coitado, que está ali dentro da Cefaz, da Secretaria Fazendária, ele não tem o que fazer, ele tem que cumprir a lei. Ele não pode dizer, não vou cumprir a lei porque eu acho que ela é inconstitucional. Como assim? Então entenda, para vocês aprenderem, isso cai muito em prova, isso para a vida prática também é muito importante. Quando é aprovada uma lei inconstitucional autorizando uma tributação, se o agente público fazendário promove a cobrança do tributo, promove o lançamento nos termos daquela lei, ele não agiu errado. Entenda, ele é obrigado a aplicar a lei. Eu quero que você perceba que aquele servidor, coitado, ele não tem legitimidade para afastar a lei.
Aquele agente público, ele não tem o poder de não cumprir a lei. A lei tem que ser aplicada até que o judiciário a afaste, né? Então veja, o que é que o contribuinte faz e você agora está aprendendo que você não deve perder tempo fazendo isso. Muitas vezes o contribuinte, por inexperiência, ou às vezes o advogado inocente por falta de estudo, faz a impugnação administrativa, instaurando o processo administrativo fiscal, o famoso PAF, para discutir aquela cobrança daquele tributo, para discutir aquele lançamento, alegando que aquele lançamento deveria ser invalidado, aquela tributação deveria ser extinta, porque a lei é inconstitucional. Você sabe qual é a chance de se obter êxito no processo administrativo quando a tese para sustentar o pedido de invalidação do lançamento é a tese da inconstitucionalidade da lei? Sabe qual é a chance? 0%. Entenda com muita tranquilidade, no processo administrativo em que eu estou fora do judiciário, a administração não vai invalidar a lei. O Poder Executivo não vai retirar a lei do mundo jurídico, até porque ele não tem esse poder. No processo administrativo, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, julgando um recurso voluntário, ele não vai declarar a lei inconstitucional, ele nem pode. Por quê? Porque o agente administrativo, o agente público na administração, ele tem que aplicar a lei, ele tem que cumprir a lei. Ele pratica atos, inclusive atos decisórios, dentro dos limites que a lei determina. Então, no âmbito, Zé, do processo administrativo, isso aí em direito tributário é bem pacífico, né? No âmbito do processo administrativo fiscal, o tribunal administrativo ele não invalida a lei declarando-a inconstitucional. No máximo, ele vai dizer, olha, a gente tem que cumprir a lei se presume válida, nós temos que aplicar a lei, e se o senhor, aí, contribuinte, entender que a lei é inconstitucional, que o senhor se dirija ao Poder Judiciário e alegue a inconstitucionalidade ali incidentalmente, pedindo no controle difuso de constitucionalidade que seja declarada incidente, tanto a inconstitucionalidade da lei que ela seja afastada. Mas aqui dentro da administração nós somos obrigados a aplicá-la. O que é que eu quero ensinar a você? Quando você faz uma impugnação administrativa de um lançamento de tributo, de um auto fiscal, de uma autuação de recolhimento de tributo, você não pode ter como causa de pedir a inconstitucionalidade. Ou seja, se os fundamentos do seu pedido de invalidação daquele lançamento, se a sua tese jurídica, se os seus argumentos são fundados na ideia de que a lei que autorizou aquela tributação é inconstitucional, esses argumentos não vão ser acolhidos. Porque o Tribunal Administrativo, como regra, ele não valora os argumentos que suscitam que a lei que autorizou a tributação é inconstitucional. O Tribunal Administrativo não prestigia esse rol de argumentações. E por quê? Por que motivo? Porque a administração cumpre a lei. A administração se pauta na presunção de validade da lei. E se a lei se presume válida, a administração aplica a lei que o Poder Legislativo elaborou e que foi sancionada pelo chefe do Poder Executivo. Entenderam? É por isso que a gente costuma dizer que se o fundamento da sua impugnação ao lançamento é a inconstitucionalidade da lei que autorizou essa tributação, você já deve se dirigir diretamente ao judiciário e ou ajuizar uma ação ordinária, uma ação anulatória do lançamento, ou, sendo o caso, e respeitados os requisitos de admissibilidade cabíveis, né, estando presente, impetrar um mandado de segurança repressivo, né, se for desnecessária a dilação probatória, se você estiver dentro dos 120 dias, impetra o MS repressivo. Percebem? Então, constatem que a gente não discute inconstitucionalidade de lei no âmbito do processo administrativo fiscal. Porque, repito, para concluir, a administração não tem legitimidade para invalidar as leis aprovadas pelo Poder Legislativo e sancionadas pelo chefe do Poder Executivo. A lei apenas se aplica. Bom, se eu quero, portanto, questionar que certa lei tributária é inconstitucional, para onde eu devo me dirigir? Para o Poder Judiciário. E aí eu, como contribuinte, eu como pessoa física, ou se fosse uma pessoa jurídica da qual eu sou o administrador, eu como contribuinte, eu posso buscar o chamado sistema de controle difuso de constitucionalidade. Eu ajuizo uma ação, que pode ser uma ação ordinária, ou pode ser uma ação de rito especial, por exemplo, mandado de segurança, para questionar que aquele ato de tributação não é válido,
porque ele se respalda, ele se legitima numa lei que é inconstitucional. Então o que eu vou pedir? Eu vou pedir ao juiz, na vara de fazenda pública, possivelmente, numa vara cível, caso se cumule em matéria tributária, em vara cível, em certa comarca, ou em certa seção judiciária e subseção judiciária da Justiça Federal, eu vou pedir ao juiz daquela vara competente, em regra, uma vara de fazenda pública, que declare a inconstitucionalidade da lei, pelos argumentos que eu vou demonstrar que a lei é inconstitucional, para, declarando incidentalmente a lei inconstitucional, acolher o meu pedido principal de invalidar o lançamento e extinguir aquele crédito. Eu peço que ele invalide o lançamento e extinga o crédito, fundamentando o meu pedido na declaração incidental de inconstitucionalidade da lei. Vocês entendem? Então eu, como advogado, eu vou ao judiciário, ajuizo a ação ali para o meu cliente. Na verdade, quem ajuiza a ação é o cliente, né? Eu sou apenas o patrono da causa, como advogado e procurador, representante dele em juízo. Eu ajuizo por ele. Quem ajuiza como autor é ele, eu sou apenas o advogado, o procurador, o mandatário. E eu viabilizo o exercício do direito de ação dele através da minha capacidade postulatória. Ajuizo a ação. O meu pedido principal é que invalide aquela cobrança. Quais são os argumentos? A lei que autorizou aquela cobrança é inconstitucional. Então o que é que eu faço como um pedido incidental? Para que se possibilite o êxito no pedido principal. Qual é o pedido principal? Que invalide o lançamento e extinga aquele crédito. Por quê? Por quais motivos? Qual é a causa de pedir? Qual é a fundamentação jurídica que lastreia esse pedido? É que esse lançamento não poderia ser feito, porque ele foi autorizado por uma lei que feriu a Constituição. A lei é inconstitucional. Então o que é que eu tenho que pedir ao juiz? Que concorde comigo que a lei é inconstitucional, para então concordar que o lançamento tem que ser invalidado. E aí, então, acolher o meu pedido, dar provimento ao meu pedido, invalidar o lançamento e extinguir o crédito. Então, o que é que eu tenho que pedir a esse juiz? Que declare incidentalmente, incidenter tantum, como a gente costuma dizer numa linguagem mais técnica, que declare a inconstitucionalidade da lei, para então, declarando-a inconstitucional e invalidando-a, afastar o lançamento, que se ele se pautou numa lei inconstitucional, era uma lei que não tinha validade, então o lançamento também não tem validade. E aí ele invalida o lançamento, extingue o crédito e julga a minha ação anulatória procedente, vocês entendem? Então eu, como contribuinte, eu posso ir ao judiciário através das chamadas ações repressivas, que pode ser a ação ordinária de anulação de lançamento, que é a ação anulatória, e pode ser a ação mandamental, o remédio constitucional do mandado de segurança. Posso, inclusive, caso não tenha ajuizado, grande Rafa, olha o professor Rafael Barreto aqui, gente, meu irmão, enfim, entra no Periscope, R constitucional, todo mundo aí seguindo R constitucional, grande Rafa, meu parceiro da segunda fase de constitucional comigo, grande professor, está assinando junto comigo agora o Manual de Direito Constitucional, que vem agora em março, R constitucional, quem não seguiu ainda segue, criou o Periscope, enfim, né? @R constitucional. Vou pedir a todos vocês, são meus seguidores, que sigam esse Periscope aqui do Rafa. A gente está vindo com a novidade, hoje de noite a gente vai anunciar uma novidade top, um curso top, gratuito de Direito Constitucional, vocês vão amar, uma dobradinha, eu e Rafa Barreto, PB e RB, Pedro Barreto e Rafael Barreto, numa puta gestão aí de um curso completo que a gente está fazendo de Direito Constitucional. A gente vai vir com mais de 15 aulas gratuitas para vocês. Se liga, segue ele, @R Constitucional, clica aqui em cima, é só clicar e seguir, tá? Clica em cima do comentário dele, segue R Constitucional, vale muito a pena. Meu irmão Rafa Barreto, mega professor de Direito Constitucional, tudo bem? Presencial e online, tudo bem? Vamos voltar para a gente fechar. Então percebam que quando eu falo do controle de constitucionalidade no judiciário, em matéria tributária, o comum é que nós, contribuintes, através dos nossos advogados, que é com os advogados que a gente vai ter a capacidade postulatória, tá? Obrigado, Cirlane, PB, RB, na dupla sertaneja, mas é top pra caralho, meu irmão. Vocês vão aprender constitucional de cabo a rabo com a gente, de A a Z. Então é através, vamos lá, professor Kleber Barros presente, é através, tá? De ajuizamentos de ações como ação anulatória, mandado de segurança, que a gente provoca o controle jurisdicional de constitucionalidade repressivo, ok?
dessas leis inconstitucionais que autorizam cobranças inconstitucionais de tributos. Nessas situações em que a gente ajuiza as ações, a gente ajuiza a ação anulatória, ajuiza o MS, a gente vai fazer um pedido principal, que é o pedido que julgue a ação procedente para invalidar aquela cobrança e extinguir aquele crédito que for indevidamente constituído. Mas a gente faz o pedido incidental que declare a inconstitucionalidade da lei. Então a gente faz aquele pedido incidente de declaração incidental, declaração incidenter tantum, grande Kleber, de inconstitucionalidade da lei, percebe? Bingo. Agora, reflitam. É sempre em ação anulatória ou mandado de segurança? Não. Possamos trazer o controle de constitucionalidade para os processos de execução. Nenhum problema, não importa qual é o módulo que o processo está, se é o de conhecimento cognitivo, se é o cautelar, se é o executivo, não importa. Imagina você que foi ajuizado uma ação de execução fiscal contra mim. A Fazenda Estadual me cobrou lá, me fez uma cobrança de IPVA, eu não paguei, não ajuizei a ação anulatória, não impetrei mandado de segurança, fui inscrito em dívida ativa, ok? Fui inscrito em dívida ativa, elaboraram a certidão de dívida ativa, instruíram a petição inicial e estão me executando. E estão me executando a execução fiscal lá do Estado do Rio de Janeiro, me cobrando IPVA sobre a minha lancha, sobre a embarcação. A lei estadual do Rio de IPVA autorizou o IPVA sobre a embarcação. Essa lei é inconstitucional. Não pode. O que é que eu faço na execução? Eu embargo a execução, vou pedir como pedido principal que extingua a execução, que extingua o crédito, que nulifique a CDA, que declare a indecência da dívida, que declare, que ordene o cancelamento da inscrição em dívida ativa. Mas por que eu vou pedir tudo isso? Se tem uma lei mandando cobrar IPVA sobre embarcação. A lei mandou cobrar. Por que eu vou pedir que o juiz acolha minha pretensão de extinguir a execução e julgar os embargos procedentes? Por quê? Porque eu vou dizer que a lei que autorizou cobrar IPVA de embarcação é inconstitucional, defendendo que a Constituição só autoriza IPVA sobre veículo terrestre. Então, eu quero que você perceba que na minha defesa de embargos tem que garantir o juízo, evidentemente, embargos da execução fiscal só garantindo o juízo, o artigo 16, parágrafo 1º da Lei de Execuções Fiscais, diferente da execução civil do 736 do CPC, que você embarga sem garantia. Então percebo, para as perguntas, por favor, para não atrapalhar, então percebo, tá, que nos embargos à execução fiscal, eu peço que declare a lei estadual lá do Rio de Janeiro inconstitucional ao autorizar IPVA sobre embarcações e aeronaves. E se o juiz concordar comigo que é inconstitucional, exercendo o controle de constitucionalidade ali na via difusa, no processo executivo, se o juiz concordar comigo, ele declara a inconstitucionalidade da lei do Rio, e ao declarar a inconstitucionalidade da lei estadual de IPVA do Rio, que autorizou IPVA sobre embarcações quando não podia, porque a Constituição só autoriza IPVA sobre veículos terrestres, conforme a interpretação que o Supremo fez, pautado, na interpretação histórica do IPVA, que é só para veículo terrestre. Aí o juiz, declarando a inconstitucionalidade da lei de IPVA na sede ali do processo de embargos, a execução fiscal, na sede do processo instaurado em razão do ajuizamento dos embargos, aí ele pode julgar procedente meus embargos, julgar improcedente a execução, invalidando aquele lançamento, invalidando a inscrição em dívida ativa, invalidando a CDA, né? Declarando que não existe a dívida. Então perceba o que eu quero te colocar é que na via difusa, o controle difuso de constitucionalidade em matéria tributária, ele pode se dar independente de qual é a natureza do processo. É um processo de conhecimento provocado pelo ajuizamento de uma ação ordinária anulatória ou de uma ação especial mandamental como mandado de segurança, ou se é um processo de execução, isso é irrelevante. Eu posso pedir que declare a inconstitucionalidade da lei tributária incidentalmente ali no bojo do processo executivo, nos meus embargos de execução, poderia ser na exceção de pré-executividade, e posso pedir que declare a inconstitucionalidade da lei numa ação anulatória por mim ajuizada ou no mandado de segurança repressivo por mim impetrado. Poderia ser também no MS preventivo antes do lançamento. Nenhum problema. Então aprenda que no controle difuso de constitucionalidade, a gente pode pedir a declaração da inconstitucionalidade da lei tributária, tanto na fase de conhecimento, como na fase de execução. E a gente vai fazer em juízo esse pedido incidental de declaração de inconstitucionalidade para que se invalide a lei e, declarando-a inconstitucional, se invalide a cobrança do tributo. Tudo bem? Isso não exclui a possibilidade de que tenhamos ADINs, e temos a todo momento, em matéria tributária. ADIN, grande Flavinha, ADIN em matéria tributária ajuizada por um dos legitimados, sim, é possível cautelar tranquilamente, por um dos legitimados lá do artigo 103 da Constituição.
O artigo 103 da Constituição autoriza o ajuizamento de ADIM, né, por parte daqueles legitimados que ali se apresentam nos incisos do artigo 103. Procurador-Geral da República, Presidente da República, governadores de Estado e do Distrito Federal, mesa diretora da Câmara dos Deputados Federais, mesa diretora do Senado, mesa diretora das Assembleias Legislativas Estaduais e Câmara Legislativa Distrital, partido político com representação no Congresso Nacional, Conselho Federal da OAB, entidades sindicais, confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional. Então, os legitimados à propositura de ADIM, ADC, ADPF, caso queiram ajuizar um ADIM para questionar via controle abstrato de constitucionalidade concentrado no Supremo a inconstitucionalidade de uma lei tributária, isso é comum no dia a dia. Nós temos a todo momento o ajuizamento de ADIMs por parte de qualquer desses legitimados, às vezes é a PGR, às vezes é uma confederação sindical, às vezes é uma entidade de classe de âmbito nacional, às vezes é o Conselho Federal do AB, às vezes é um partido político, às vezes é um governador de Estado, mostra ali a pertinência temática, o princípio da congruência para comprovar sua legitimação especial, às vezes é um governador de Estado. E aí eu ajuizo a ADIM e peço ao STF que analise se aquela lei que está sendo questionada, que é objeto do controle provocado pelo ajuizamento da ADIM, se ela é compatível ou incompatível com a Constituição. Agora, no controle principal de constitucionalidade, que esse controle é abstrato da lei em tese, concentrado no STF, o pedido de declaração de inconstitucionalidade não é um pedido incidental, é um pedido principal. Na ADIM, o pedido principal do autor da ação é que declare a inconstitucionalidade da lei. Então, o controle de constitucionalidade das leis tributárias pode ser provocado pelo ajuizamento de ADIM. Então, ele pode ser exercido na esfera abstrata, ou seja, a PGR ajuizou um ADIM dizendo que aquela lei que veio conceder uma isenção, aquela lei que veio majorar o imposto de renda, aquela lei que veio violar as normas gerais de direito tributário, uma lei ordinária qualquer da vida aí federal, aquela lei é incompatível em face à Constituição. É um controle abstrato daquela lei. Não se está analisando a lei aplicada num caso concreto, numa relação tributária em concreto. Não se está discutindo o direito do contribuinte José ou da contribuinte Maria. Se está apenas analisando a lei em abstrato, em tese, no STF. Então eu tenho o controle abstrato, o controle em tese, o controle lá no STF, o controle direto no STF. O pedido de declaração de inconstitucionalidade nesse controle abstrato, concentrado no STF, esse controle em tese, o pedido de declaração de inconstitucionalidade da lei tributária é o pedido principal. É diferente do que acontece quando eu e vocês, como contribuintes, ajuizamos ações na primeira instância, nas varas de fazenda, ou uma ação de embargos na vara de execução, ou apresentamos um EPE, que não é uma ação, é uma defesa incidental dos próprios autos da execução, lá na vara de execução, e pedimos a declaração de inconstitucionalidade. O nosso pedido de declaração de inconstitucionalidade não é o pedido principal. O pedido principal da gente é que se extingua aquela execução contra a gente, é que se extingua aquele lançamento feito contra a gente. O pedido de declaração de inconstitucionalidade é um pedido acessório, é um pedido instrumental, é um pedido incidente, é um pedido incidental. Então, quando a gente quer discutir as inconstitucionalidades das leis tributárias, a gente pode ter o controle de constitucionalidade para que se possibilite a declaração da inconstitucionalidade da lei tributária, tanto na via difusa como na via concentrada. Na via concentrada, a gente vai ter o pedido principal da declaração de inconstitucionalidade. Na via difusa, a gente tem o pedido incidental de declaração de inconstitucionalidade. Perceberam, meus amados? Maravilha, não tem mistério. Bom, para a gente encerrar, é muito comum que a gente tenha o exercício no judiciário do controle de constitucionalidade em matéria tributária, de leis ordinárias da União, de leis dos estados e leis do Distrito Federal em matéria estadual. É muito comum que a gente tenha o ajuizamento de ADIMs em face de leis estaduais ou leis do Distrito Federal em matéria estadual e de leis federais que violam as chamadas normas gerais da legislação tributária fixadas em lei complementar nacional. De novo, é até o mais comum em matéria tributária. As ADIMs em matéria tributária, o mais comum é esse foco aqui. É muito comum que a gente tenha o Congresso aprovando leis ordinárias, ou as Assembleias Legislativas Estaduais, ou a Câmara Legislativa do Distrito Federal, atuando em matéria estadual, aprovando leis locais, ordinárias ou complementares locais, que violam as normas gerais nacionais, feitas por lei complementar nacional, para criar os parâmetros dentro dos quais se pode produzir a legislação tributária. Bom dia, meu amor. Papai, esse é meu. Papai, isso é seu? Dá bom dia pra galera no Brasil. Bom dia. Eles estão estudando comigo, sabe o que? Direito, tri,
tributário. E direito constitucional. Dá minha beijoca. Você ainda se lembra como é a música? Não vai lembrar não, né? É constitucional, tropa do portal, vai passar geral. Lembra, Pedroca, como é a música? Vem cá do meu lado, dar um beijo pra galera aqui. O pessoal sente saudade de você, vem cá. Papai já tá acabando a aula, vem aqui dar um beijão pra galera. A Laís já veio, vem você também aqui. Oi. Você lembra da música de constitucional? É constitucional, tropa do portal, vai passar geral. Tá vendo? Beleza. Bom, é isso. Então vamos lá, vamos fechar aqui. Então, é muito comum que a gente tenha os estados fazendo leis locais, leis estaduais, violando as normas gerais nacionais. Entenda, a liberdade que cada estado tem de legislar em matéria tributária nos seus tributos é uma liberdade limitada. Os estados, para fazerem suas leis estaduais de CMS, PVA e TCMD, leis sobre crédito tributário, sobre obrigação tributária, sobre responsabilidade tributária, os estados têm que respeitar as normas gerais nacionais. Existem alguns estatutos nacionais que definem as normas gerais de direito tributário. Essas normas gerais são fundamentais para criar parâmetros, para criar padronização. Os 26 Estados-membros e o Distrito Federal têm que legislar em direito tributário dentro dessas normas gerais. Eles não podem violar essas normas gerais. E quem foi que disse que tem que ser feitas normas gerais para a legislação tributária e que essas normas gerais têm que ser feitas por lei complementar nacional? A Constituição. É a Constituição da República que estabelece que cabe à lei complementar estabelecer as normas gerais para a legislação tributária. E é dentro dessas normas gerais que são as normas parametrizantes, as normas padronizadoras. É dentro dessas normas gerais que os estados e o Distrito Federal podem legislar. Eles não podem legislar violando essas normas gerais. Se eles legislam violando... Valeu, Marcelão, saudade de você, meu parceiro. Não é? Foi meu aluno lá no fórum, fiquei 10 anos no curso fórum. Não é? Deixei aí uma história de vida lá. Hoje eu estou exclusivo no Portal F3. É ali no centro do Rio de Janeiro, em frente à Cinelândia. Se um dia quiser passar para tomar um café, vai ser muito bem recebido no Portal F3, tá certo? É onde hoje eu ensino com exclusividade. Grande abraço, tá? Só para deixar ligado, tá? Que eu não tenho mais nenhum vínculo com o curso fórum, não ensino mais lá, tá certo? Bom, sou exclusivo hoje do Portal F3. Então, vamos lá, se liga. Então, aprendam. A Constituição da República, no artigo 146, inciso 3, a Constituição da República determinou que se façam no Congresso Nacional leis complementares nacionais que tragam as normas gerais de direito tributário. O que significa isso? O Congresso Nacional vai aprovar alguns estatutos, algumas leis complementares aprovadas com maioria absoluta no Parlamento, para elaborar as chamadas normas padrões, normas parametrizantes. E qual é a finalidade dessa? Obrigado, Natividade, que bom que você aceitou aquele agravo interno, né? Fico feliz, parabéns, né? Então, qual é a finalidade dessas normas gerais? Criar um mínimo, gente, de padrão, de identidade, para que os estados e o Distrito Federal legislem respeitando essa padronização e a gente possa ter uma legislação tributária no Brasil que seja, no mínimo, em parte homogênea, parecida, para gerar o quê? Padronização, gerar segurança nas relações jurídicas. Então, não podem os estados, quando legislam em matéria tributária, violar essas normas gerais. Se eles violam as normas gerais, eles cometem uma inconstitucionalidade, porque é a Constituição da República que determina que sejam feitas normas gerais por lei complementar nacional para definir os parâmetros, os padrões dentro dos quais se pode construir a legislação tributária de cada ente da federação. O parâmetro de controle de constitucionalidade aqui em comento é o artigo 146, inciso 3 da Constituição, que você pode combinar com o artigo 24. Peraí, filho. Artigo 24, inciso 1 e parágrafo 1º. O artigo 24, inciso 1 e parágrafo 1º, combinado com o artigo 146, inciso 3. Então, o artigo 24 é aquele artigo que ensina quais são os ramos do direito e quais são as matérias que ficam no campo da competência legislativa concorrente. A União, os estados, o DF legislam. O artigo 24, inciso 1, lista o direito tributário.
O artigo 24, parágrafo 1º, ensina que a União fará as normas gerais para essas matérias de competência legislativa concorrente, por exemplo, direito tributário. E o 146, inciso 3, diz que a lei que vai fazer as normas gerais para direito tributário é uma lei complementar. Então, quando eu combino o 24, inciso 1 e parágrafo 1º da Constituição com o 146, inciso 3, eu aprendo que cabe a uma lei complementar nacional, ou a quantas forem as leis complementares nacionais, estabelecerem as normas gerais de direito tributário. E são essas normas gerais que dão os limites de tolerância, as margens de elasticidade para que possam os estados, para que possa o Distrito Federal e até mesmo os municípios, quando legislam os tributos municipais, legislarem, respeitando essas normas gerais. Daí que quando os estados e o DF, eu não estou falando de município ainda, eu quero falar de ADIM, não cabe ADIM em face de lei municipal. Daí que quando os estados e o DF aprovam leis estaduais ou leis do Distrito Federal em matéria estadual, que violam as normas gerais da legislação tributária fixadas nessas leis complementares nacionais, a gente diz que cabe ADIM. Cabe ADIM para pedir ao STF que declare a inconstitucionalidade daquela lei estadual, daquela lei do Distrito Federal em matéria estadual, que violou as normas gerais fixadas em lei complementar nacional para definir os padrões dentro dos quais se pode legislar em direito tributário. De novo, é muito comum na prática, é muito comum cair em prova isso. O cabimento de um ADIM em face de uma lei estadual ou uma lei do Distrito Federal que viola normas gerais fixadas em lei complementar nacional. Qual é o parâmetro de controle de constitucionalidade para essa ADIM? O parâmetro específico de controle? O artigo 146, inciso 3 da Constituição. A depender de qual seja o assunto específico, eu boto na linha A, na linha B, na linha C do inciso 3. Então, quando eu tenho uma lei estadual ou uma lei do Distrito Federal em matéria estadual, falo isso porque senão não cabe ADIM. Quando eu tenho uma lei estadual ou uma lei do Distrito Federal em matéria estadual, violando as normas gerais fixadas em lei complementar nacional, as normas gerais de direito tributário fixadas em lei complementar nacional, quando eu tenho uma lei estadual ou uma lei do Distrito Federal em matéria estadual, violando as normas gerais de lei complementar nacional, eu tenho uma inconstitucionalidade face à regra do artigo 146, inciso 3 da Constituição, que diz que lei complementar nacional fará as normas gerais. E é evidente que se a lei complementar nacional fará as normas gerais, é para que essas normas sejam respeitadas. Se há o desrespeito, há uma violação à Constituição. Então, cabe, é muito comum, ADIM em matéria tributária, em face de lei estadual, em face de lei do Distrito Federal, e até mesmo em face de lei ordinária federal, que viola as normas gerais de lei complementar nacional. A ADIM é ajuizada e o parâmetro específico do controle de constitucionalidade é o artigo 146, inciso 3 da Constituição. Perceberam? Bom, para caber a representação de inconstitucionalidade, Lúcia, eu tenho que estar tendo como parâmetro direto a Constituição estadual. Aí é controle de constitucionalidade estadual, ok? Não é? Creio que seja essa a sua pergunta, uma lei ordinária estadual, né? Violando a Constituição estadual diretamente. Aí cabe a representação de inconstitucionalidade no TJ, para o órgão especial ou para o plenário, depende do regimento interno do TJ ou da Constituição estadual, para fazer o controle de constitucionalidade estadual. E dessa decisão, a depender do conteúdo dela e de alguns requisitos serem observados, pode caber recurso extraordinário para o STF. Então eu saio de um controle que seria, em tese, né, abstrato estadual, da representação de inconstitucionalidade local para o TJ, alegando violação à Constituição estadual, e passo para o controle difuso em face da Constituição da República, ok? Levando por via de RE os autos para o STF. Tudo bem? Essa questão já caiu em prova várias vezes, em prova de constitucional, prova específica de PGR, de PGE, muito comum, magistratura estadual, muito comum. Voltando para concluir, ficou claro então que eu posso ter ADIM em matéria tributária, direta para o STF, em face de lei ordinária federal que violou as normas gerais de lei complementar nacional. Ficou claro que eu posso ter ADIM direto para o STF em matéria tributária, em face de lei estadual ou lei do Distrito Federal em matéria estadual, que violou as normas gerais de direito tributário fixadas em lei complementar. Está claro? Que o parâmetro de controle de constitucionalidade abstrato aqui é o 146, inciso 3 da Constituição, que você pode combinar com o 24, inciso 1 e parágrafo 1º. Pegou aí, Zé? Pegou isso aí, filho? Pegou, Lúcia? Entenderam aí a explicação? Isso é muito comum na prática e em prova. Agora, preste atenção. Da mesma forma, eu posso ter o controle difuso
ok? O contribuinte ajuizando uma ação numa vara de fazenda, numa vara civil que cumule matéria tributária em comarca que não tenha vara de fazenda. Eu posso ter o contribuinte ajuizando a ação e provocando o controle difuso pelos mesmos fundamentos. A causa de pedir para declarar inconstitucionalidade é a mesma. Uma lei municipal, aí pode ser municipal agora, porque agora não é mais ADIM, é controle difuso. Uma lei municipal, uma lei do Distrito Federal, pode ser PE, pode. Uma lei estadual, uma lei federal. Eu, Pedro, não quero esperar alguém ajuizar ADIM em face da lei federal, da lei estadual. Se for lei municipal, nem cabe ADIM. Então eu sou o contribuinte, estou puto com a lei inconstitucional que determinou a tributação que foi feita contra mim, eu não quero pagar. Então eu posso ajuizar uma ação anulatória. Se eu já paguei, posso ajuizar uma ação repetitória. Se eu estou sendo executado, posso me defender em EPE ou me defender através de embargos. E eu posso alegar inconstitucionalidade. Claro que na EPE eu tenho que cumprir os demais requisitos, né? A matéria ser de ordem pública e ser desnecessária a dilação probatória. Não sendo necessária a dilação probatória e tendo matéria de ordem pública, nenhum problema em sede de EPE, na via do processo executivo, alegar incidentalmente a inconstitucionalidade, provocando um controle difuso em sede de processo de execução, na defesa dos próprios autos da execução através da exceção de pré-executividade, nenhum problema. Tudo bem? Então eu quero que vocês entendam que o artigo 146, inciso 3 da Constituição, ele é parâmetro para controle de constitucionalidade não só na via concentrada, não só na via abstrata através de ADIM, também na via difusa, em que eu mesmo, eu contribuinte, ajuizo a minha ação para pedir que declare a inconstitucionalidade daquela lei e agora pode ser inclusive lei municipal, uma lei de IPTU, ISS, TBI, uma taxa municipal, eu ajuizo a ação e peço a declaração de inconstitucionalidade da lei na via difusa, ok? E o fundamento é que essa lei local pode estar violando as normas gerais nacionais. Então eu posso ter como parâmetro do controle difuso o 146, inciso 3, quando eu tenho uma lei municipal violando as normas gerais de lei complementar nacional. E eu não quero esperar alguém ajuizar um ADIM. E se for lei municipal, nem ADIM caberia. Aí tem que ser na via difusa mesmo, tudo bem? Por fim, para que você tenha como referência as principais leis complementares nacionais de normas gerais para o direito tributário são as seguintes. Eu vou ditar para você agora, tá legal? Vou te dar as 5 principais leis complementares nacionais de normas gerais que são muito questionadas em matéria tributária, tá? Então vamos lá. A primeira é o CTN, que é recepcionado como lei materialmente complementar. O CTN, que foi aprovado como lei ordinária, mas foi recepcionado como uma lei materialmente complementar. O CTN é a nossa grande lei nacional com normas gerais de direito tributário, que é recepcionado com status de lei complementar. Ele foi aprovado em 1966. Ainda não existia lei complementar no constitucionalismo brasileiro, por isso ele foi aprovado como lei ordinária. Porque o CTN é de 25 de outubro de 66, então ele nunca poderia ser uma lei complementar. Tudo bem? Formalmente. Só que ele foi recepcionado como uma lei materialmente complementar. Inclusive, o CTN só tem 2 livros, o livro primeiro e o livro segundo. O livro segundo do CTN se chama Das Normas Gerais de Direito Tributário. Ok? A segunda lei também foi aprovada com status de lei ordinária, mas foi recepcionada como lei complementar. É a Lei Complementar Nacional das Contribuições de Melhoria. Tome nota que essa é a segunda, eu vou dar um número, é a segunda lei materialmente complementar, ok? É a segunda lei materialmente complementar de normas gerais que não pode ser violada, e se for violada, eu posso discutir a inconstitucionalidade da lei estadual, da lei federal ordinária, da lei municipal, que viole essa lei que eu vou dizer agora, com normas gerais sobre contribuições de melhoria. O número dela é Decreto-Lei, ela tem forma de Decreto-Lei, equivale a uma lei ordinária, Decreto-Lei 195 de 67, Decreto-Lei 195/67. Então, além do CTN, além dessa Decreto-Lei 195 de 67, que é o Estatuto Nacional das Contribuições de Melhoria, nós temos mais 2 muito importantes. A Lei Complementar Nacional do ICMS e a Lei Complementar Nacional do ISS. Então, a Lei Complementar Nacional do ICMS e a Lei Complementar Nacional do ISS. Anote aí o número dessas 2 grandes leis que caem muito em prova, ok? Lei Complementar 87 de 96, que é a Lei Complementar do ICMS. Lei Complementar 87 de 96, que é a Lei Complementar do ICMS, ok? E a Lei Complementar 116 de 2003. Lei Complementar 116 de 2003, que é a Lei do ISS, ok? Então você pegou o CTN, o Decreto-Lei 195 de 67, a Lei Complementar 87 de 96, que é a Lei Brasileira do ICMS, é o Estatuto Nacional do ICMS, e a Lei Complementar 116 de 2003, ok? Que é a Lei do ISS, a Lei Brasileira do ISS, ok? Por fim, anote
a lei que regula o modo como são aprovados os convênios no CONFAS, autorizando, concedendo, revogando isenções, incentivos e benefícios fiscais de ICMS. A lei que regula os benefícios e incentivos fiscais de ICMS é a Lei Complementar 24 de 75. Lei Complementar 24 de 75, ok? A Lei Complementar 24 de 75 também é uma lei muito importante que não pode ser desrespeitada. Para ela, existe um outro ponto na Constituição que é parâmetro específico de controle. A Lei Complementar 24 de 75, quando alguma lei ordinária, alguma lei estadual viola ela, né? Não necessariamente o parâmetro é o 146, inciso 3, ok? A gente até trabalha com 146, inciso 3, B de bola, porque fala sobre crédito tributário, mas tem um parâmetro mais específico. Anote, é o 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G. 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G. 155, impostos estaduais, parágrafo 2º, ICMS. Inciso 12, cabe à lei complementar no ICMS, a linha G. Regular a forma como incentivos, benefícios fiscais, isenções de ICMS serão concedidos e revogados. Tudo bem? Bom, é isso, moçada. Foi uma baita aula, né? Foram 2 blocos grandes, deu para a gente conversar bastante sobre controle de constitucionalidade em matéria tributária. Você viu, você percebeu que no âmbito do processo administrativo, tá, a gente não discute em regras inconstitucionalidade, o administrador cumpre a lei. O controle de constitucionalidade em regra, ele é no judiciário, tudo bem? Nada obsta, é claro, que eu tenho um controle político, o presidente, o governador vetando um projeto de lei por entender que aquela lei inconstitucional, aquela lei tributária, então nada obsta, sim, Constituição, a remissão foi da Constituição, nada obsta que eu tenha um controle político preventivo de constitucionalidade, nenhum problema, tá? Mas o comum, né? Nada obsta que eu tenha um controle político repressivo, né? O Congresso rejeitando a medida provisória em matéria tributária, pode, eu posso ter controle político de constitucionalidade em matéria tributária, mas o comum é o controle jurisdicional e o controle jurisdicional repressivo em face de leis inconstitucionais, que você viu que podem ser leis que prejudicam o contribuinte, mas também leis benéficas, ok? Leis benéficas também ao contribuinte podem ser inconstitucionais. E aí você viu que o controle pode ser difuso e pode ser concentrado, você viu a ADIM, matéria tributária, levando para o STF lei estadual, lei do Distrito Federal em matéria estadual, leis federais inconstitucionais, e viu o controle difuso, a gente através de ação anulatória, de MS, de embargo, GPE, até numa ação repetitória, fiz um pagamento indevido com base numa lei inconstitucional e ajuda repetitória para pedir de volta o montante, e o fundamento para dizer que meu pagamento era indevido é que a lei que mandou eu pagar aquele tributo era uma lei inconstitucional. Eu peço incidentalmente a declaração de inconstitucionalidade no processo ali da ação repetitória e peço a condenação para restituir o indébito. Tudo bem? Somente os legitimados do artigo 103 é que podem ajuizar a DIN? Sim, sim. Somente os legitimados do artigo 103 é que podem ajuizar a DIN, ADC, ADPF. Somente eles é que podem propor súmula vinculante. Tá? Então, aquele rol de legitimados do artigo 103 da Constituição é um rol fechado, taxativo. Tudo bem? Daquelas entidades, daqueles órgãos que podem ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, arguição de descumprimento de preceito fundamental e também formalizar a propositura, se bem que súmula vinculante tem um rol um pouco maior, tá? Súmula vinculante não são só os legitimados do 103, não. A lei que rege as súmulas vinculantes, a lei 11.417, ela amplia esse rol, cabe um pouco mais de gente para propor súmula vinculante, mas todos que estão no 103 podem propor súmula vinculante. Tudo bem? É isso. Galerinha, foi um prazer. Agora eu vou tomar café aqui com meus filhos. Tá? Aqui a gente está com 3 horas a menos que aí. Depois vou brincar com as meninas, vou passear com eles. Tá? Pedrinho já está ali me chamando, impaciente. Papai, vem brincar comigo. Laís também, né, Laís? Você já emprestou muito papai hoje, né? Mais tarde, por volta de 10 da noite aí do Brasil, 7 da noite aqui da Flórida, eu vou entrar com vocês pelo Periscope do Ombro Direito para anunciar uma grande surpresa a todos vocês. Se puderem, compartilhem, divulguem aos amigos. 22 horas no Periscope do Ombro Direito, uma grande surpresa, um curso de direito constitucional muito bacana, junto com o professor Rafael Barreto, @rconstitucional. Tudo bem? Vocês vão adorar. Um grande beijo a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus, tenham um domingo maravilhoso e nunca se esqueçam, estudar vale a pena, estudar muda vidas, estudar é todo dia, estudar é igual a tomar banho, é igual a beber água, é igual a escovar dente, várias vezes por dia. Tudo bem? Um beijo no coração. Alô, esquadrão, avante esquadrão, alô mano, alô Zé, a hora é essa, alô esquadrão, é constitucional, tropa do portal, passou geral, alô pelotão tributário,
Amo vocês, meu time é direito tributário, equipe de lince predador. Eu não escolhi a matéria, eu escolhi meu treinador. Alô FGV, avisa na OAB que chegou a tropa do PB. Eu sou do pelotão, tô pronto pra vencer. Quer passar? Cola no PB. Valeu, galera, foi um Pedriscope sensacional, periscopetamos muito. Beijo, valeu, galera.